sobre a doença de Crohn e também dar o testemunho dela. É com tanta alegria, com tanto amor que eu te recebo aqui, Alessandra Matias, advogada, escritora. Que bom ter você aqui, Ale. Muito obrigada pela confiança. Uma alegria estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho aí da sua trajetória, que é uma trajetória tão linda, gente. É uma história de vida tão linda, assim, que em meio às dificuldades, em meio às dores, não é mesmo? Tem encontros lindos, relatos lindos de encontros com Deus. Ale, conta pra gente, você foi diagnosticada com doença de Crohn com quantos anos? E conta pra gente o que é essa doença, para quem está em casa e às vezes não sabe. Bom, a doença de Crohn é uma doença autoimune, então é como se o próprio corpo atacasse o intestino. Entendi. Então gera uma série de inflamações no intestino e também perda de peso, aqueles sintomas, né, que você mencionou no começo, também muita fadiga crônica, né, e eu descobri tem 1 ano, mais ou menos. 1 ano? Sim. Que você descobriu que foi diagnosticada, que você tinha doença de Crohn. E como é que foi isso? Como que você chegou? Você sempre teve essas cólicas intestinais, esse desconforto, mas achava que era normal? Sim, na verdade, desde recém-nascida, minha mãe me levava ao hospital, tinha também bastante cólica, muita dor. Mas os médicos não sabiam o que eram, né? Tive vários diagnósticos no decorrer da vida, sim. O meu primeiro foi síndrome do intestino irritável, aí não era, depois colite ulcerativa. E a colite ulcerativa eu descobri depois de uma viagem missionária. É mesmo? Fui fazer uma viagem missionária para o Jardim Gramacho, lá no Rio. Tá. E o Lixão, né? Onde foi gravada aquela novela da Avenida Brasil. Sei. Estava muito animada, assim, para ir. E lá o Senhor já estava falando comigo que era necessário eu entregar todo o controle da minha vida para Ele, porque eu não sabia o que ia acontecer, né? Eu ia para lugares perigosos. E aí, chegando lá, eu tive Covid. E com o Covid, eu comecei a ter muitos sangramentos, mas na época eu não sabia o que era, né? Porque tudo na época era Covid, foi antes até da vacinação, né? Tá. Você pegou Covid sem vacina? Sem vacina. Tá. E aí, quando eu voltei dessa viagem missionária, que eu fui investigar para ver o que eu tinha, e aí falaram que era colite ulcerativa. Olha só. E, assim, tava numa época que eu tava liderando 50 pessoas, OAB, TCC, e foi Ou seja, a vida de ponta cabeça, né? Tudo embolado naquele momento. Sim. E foi aí que eu descobri a graça de Deus no mais profundo. É mesmo? Sim. Olha só. Eu tive que depender totalmente do Senhor para tudo mesmo. Não tinha forças, né? Então, eu descobri o que é viver milagres diariamente, né? Milagres para levantar, para respirar, para caminhar. Eu tinha dor para caminhar, para andar, muita dor. E a cada dia eu agradecia a Ele, sabe? Por um passo a mais que eu dava. E comecei a viver milagres diários mesmo. Então, às vezes, não tinha como preparar palavras. Às vezes, ali no grupo, o Senhor me dava, eu chegando do hospital. E 15 minutinhos, às vezes, vinha, assim, sabe? Foi muita graça de Deus. Meu TCC, eu fiz em 17 dias. Gente, a graça de Deus é tão linda, não é? Como alguém faz um TCC em 17 dias, direito. A OAB também eu passei em algumas semanas e que foi bênção. Incrível porque, assim, eu não pedi para Deus para eu ter sucesso, sabe? Eu só pedi pela presença dele. Só falei, Senhor, só esteja comigo, porque a única coisa que importa é a tua presença. E o Senhor me surpreendeu, assim, com infinitamente mais, né? E principalmente de experimentar da graça de Deus, né? O favor imerecido, né? Por meio da expiação de Jesus Cristo. E porque às vezes a gente quer lutar muito pelas nossas próprias forças, né? Uhum. E
é muito melhor quando a gente depende dele. Né? Não tenho dúvidas. Isso foi em que ano? Foi no início da pandemia, então, 2021? 21. No ano de 21. Isso, 21 entre 22, eu ainda estava na faculdade de Direito. Tá. E aí você começou a tratar, você começou a fazer um tratamento, foi isso? Para colite ulcerativa na época, eu tomava 17 remédios diariamente. E ninguém falava em doença de Crohn com você? Não, era colite, sim. Colite era o seu diagnóstico? Era o meu diagnóstico. E como é que foi esse período? Porque você estava tratando uma coisa que, na verdade, não era. Pois é. Assim, eu não via melhoras, né, na saúde, mas continuava fazendo o ordinário, né, que era ir para a faculdade, amar o Senhor, né, e realmente seguir o dia a dia ali com Ele, né, inclusive na faculdade tinha um grupo de evangelismo que a gente fazia, e eu estudei numa faculdade que, assim, as pessoas odiavam cristãos. Odiavam mesmo. Gente. É mesmo? Jogavam água na gente, porque a gente estava ali pregando evangelho, eles jogavam água. Era quase igreja, assim, perseguida, né? Quase não, era? Era. Não é? Sim. Só que eles viam que eu estava doente. E isso começou a despertar um interesse, assim, nossa, por que ela doente tá aqui, né, na faculdade? Podia estar faltando e tal, né? E aí, no final do curso, na minha formatura, eles falaram, olha, Lê, a gente, assim, não confia no seu Deus, a gente acha que tudo isso que você está acreditando, assim, é balela, mas se você me der um motivo, assim, talvez eu passe a acreditar nele. De repente, se você for curada, né? E aí, em agosto de 2022... eu fui fazer um exame, já tinha passado tudo, né, OAB, todas essas questões, e não tinha mais nada dos meus exames, assim, que bom. Nada no meu intestino, e aí eu pensei que eu tinha sido curada. Os médicos falaram, olha, provavelmente você foi curada, né, algum milagre aconteceu, porque não tem mais nada no seu intestino, e aí eu falei para eles, né, para esse público da faculdade, e alguns deles se converteram, inclusive, né? Entregaram a vida para Jesus, sim. A gente fez até um ensaio fotográfico com alguns, assim. E foi bem legal, assim, o que eu pude experimentar, assim, nesse tempo, né? E eu pensava que eu tinha sido curada. Eu fui para uma outra viagem missionária, assim, super feliz. Antes disso, eu fiz era meu aniversário, então eu fiz uma festa, assim, de culto evangelístico. Que legal. Praticamente, para agradecer a Deus, né? Para dizer muito mais que Ele faz é quem Ele é, né? Um culto de gratidão mesmo. Sim, culto de gratidão. E aí eu fui para essa viagem, assim, foi incrível, assim, muitos testemunhos. Só que voltando dessa viagem, eu voltei a ter os meus sintomas que eu tinha antes. Poxa vida. Muita dor, assim, uma dor muito forte. São cólicas? São pontadas? E são aqui na barriga? Sim. E te dá fraqueza? Como se fosse uma facada. Uma facada? Uma dor de facada. É mesmo? Uhum. E aí foi em 2023 que você, um ano, isso, né? Foi ano passado, no caso, então, que chegaram e fizeram, falaram, não, você tem a doença de Crohn. É isso. Não, em fevereiro eu fui pra viagem. Tá. Aí, voltando da viagem, aí foi isso que aconteceu. Voltando da viagem... Começou a dor. Começou a dor. Aí tive que retornar ao hospital. E eu pensei, meu Deus, o que eu tenho? Será que voltei a adoecer, né? E naquela época eu recebia muita pressão da própria religião para ser curada, né? Assim, confissão positiva, teologia da prosperidade, aquela coisa, se você tem fé, você tem que ser curado, né? Se você não ser curado, você não tem fé. Então eu recebi muitos julgamentos das pessoas quando eu comecei a ficar doente de novo. Ah, não, assim, então é falta de fé e tudo mais. Só que naquele momento, assim, tinha um arco-íris lindo em volta do hospital. E aí eu lembrei da aliança que Deus tem com a gente, né, na cruz do Calvário. E o Senhor falando comigo, Alessandra, independentemente de qualquer notícia, minha aliança contigo não vai ser abalada. E aí, quando eu fui ao hospital, eu descobri que eu não somente não tinha sido curada, mas eu tinha essa outra doença que era pior do que a anterior, né? Que é a doença de Crohn. E
E as pessoas perguntaram pra mim, Ale, como que você tá com essa notícia e tal? E eu falei, a aliança do Senhor comigo não vai ser abalada. Ele é suficiente, sabe? Então eu passei a crescer numa nova revelação, foi realmente o Senhor me tirando do engano mesmo. Tirando as vendas dos meus olhos, para que eu pudesse enxergar que o Senhor, Ele cura, né, de maneira sobrenatural, assim como eu vivi algumas outras vezes, mas Ele também usa a vida dos médicos e tem vezes que Ele também não cura, né, e que a graça dEle vai ser suficiente. Com Timóteo, né, Timóteo não foi curado, ele tinha uma doença no estômago e ele não foi curado, mas o Senhor estendeu alívio para ele, graça, para que ele vivesse o propósito dele. Então, ali eu passei a crescer em maturidade, acredito, né? Foi logo depois dessa viagem, né, que eu descobri isso. E eu acho que é muito importante a gente se voltar para a mensagem do Evangelho, sabe? Pura e simples, né? Porque, infelizmente, tem muitas ideologias que trazem peso para as pessoas que estão doentes, né? Ou quando a pessoa está numa posição de liderança, que era o meu caso, eu não podia demonstrar fraqueza por estar doente. Então, sabe, tinha que ter sempre aquela capa e tal, e eu nunca concordei com isso, né? Não é? Então, Tá certa. Mas, assim, foi uma oportunidade também, que eu falo que foi uma bênção, assim, foi de que pessoas que antes me julgavam, talvez por estar doente, né? Antes da minha suposta cura, terem a oportunidade de recomeçar. E de falar, nossa, agora eu vou fazer diferente com ela. Agora eu vou tratá-la com o amor de Cristo, né? Pessoas que antes me julgavam, como eu estava doente de novo, assim, parece que foi um recomeço para essas pessoas, sabe? Laços familiares foram fortalecidos. Que demais. Né? Então, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Olha São só. chamados segundo o seu propósito. Não tenho dúvidas, Ale. Você que está assistindo a gente agora, talvez não consiga, as câmeras talvez não consigam captar. Mas quando a Ale fala de Jesus, o olho dela brilha. E eu fico assim, emocionada, porque é lindo demais ouvir o seu relato, sabe? Porque assim, quantas dificuldades, quantas provações, e você estava ali, firme, acreditando sempre, e você enfrentou um momento muito difícil. Foram muitos dias de hospital. Como foram esses dias? Então, nesse ano, eu fiquei internada por 53 dias no hospital. Foram 2 internações. Tá. Em junho desse ano. E eu fui porque eu tava, assim, muitas dores, a ponto de não conseguir levantar e andar de cadeira de rodas. Uhum. Então eu fui para investigar essas dores, porque acharam que além da doença de Crohn tinha alguma outra coisa, né? Porque eu também estava com outros sintomas e tudo mais. E aí chegando lá eu descobri uma bactéria, assim, super resistente, né? Que junto à doença de Crohn, assim, estava me causando muito mal. Mas eu vivi muitos testemunhos lá também, sabe? Da fidelidade de Deus, assim. Porque eu tinha muito medo de ser ostomizada. Porque eu ouvi falar, né, que quem tinha doença de Crohn podia perder o intestino. E ficar usando a bolsinha. Isso, aquela bolsinha. Mas o medo não era de ter que usar a bolsinha. Meu medo era de que aquilo roubasse minha alegria de Jesus. De pensar, Senhor, será que se eu ficar tanto tempo no hospital, de alguma forma, sabe, eu possa desviar os meus olhos de Ti? Uhum. E ali eu fiquei frente a frente a essa realidade, porque eu estava com uma possível endometriose encostando no intestino que estava super inflamado. Assim, a calprotectina lá em cima, né? A calprotectina é um índice inflamatório intestinal, que é onde a gente sabe como que está a inflamação. E aí os médicos falaram, olha, talvez a gente tenha que retirar o seu intestino, né? Difícil ouvir isso, né? E assim, nossa, todo mundo ficou desesperado, falando, meu Deus, e agora? E orando e tal. Mas naquele momento o Senhor me trouxe tanta paz, porque eu estava em frente a frente meu medo. E aí eu entendi que, não, eu não preciso temer, porque o Senhor é suficiente. E aí eu orei para que Ele aumentasse meu amor por Ele. Falei assim, Senhor, minha vida é sua, o Senhor sabe não sabe por que o Senhor me trouxe para esse hospital. Então, se o Senhor quiser levar meu intestino e que eu fique aqui os meus dias, tá tudo bem, sabe? Só aumenta meu amor por Ti, aumenta minha alegria por Ti.
E aí, no dia seguinte, os médicos falaram, olha, não vai precisar mais de cirurgia. Ai, sabe? que demais. Você teve uma melhora. Aí eu falei, nossa, glória a Deus. E na mesma semana, eu tinha conhecido uma portadora de fibromialgia. Uhum. E ela tava assim com muita dor também. Eu lembro que eu tava tomando Tramal e morfina na veia. E ela também, do meu lado. Uhum. Só que ela queria se matar. Ela falou, não aguento mais, ninguém entende o que eu passo, não quero mais viver. E aí eu pedi ajuda da minha mãe, falei assim, mãe, por favor, me leva até ela, né? Que eu tava também toda cheia de medicamento e tal, os meus braços com dor todos, também, ali da mesma situação. Aí a mãe me levou até ela, aí eu falei, eu te entendo. Ela, por que você não me entende? Não, você não sabe qual é a minha dor. Aí eu contei pra ela o que eu passava, né, dia após dia. Eu falei assim, mas tem um Deus que me traz força. Tem um Deus que é minha alegria. Tem um Deus que é meu contentamento. Aí ela parou assim, ela falou, nossa, você é evangélica? Ele é maravilhoso, gente. Nós estamos falando aqui de momentos difíceis e ela dá esse sorriso lindo. É a graça de Deus aqui. É maravilhoso isso, não é, Lê? Deus é muito Como bom. é bom. Que bom. Que alegria minha de conhecer pessoalmente. Sério, eu queria muito. Que demais. Que demais. Demais mesmo. E aí você conversou com ela? Sim, aí ela se abriu, né, para conhecer Jesus. Eu e minha mãe, a gente orou por ela, né? Depois ela foi pro quarto dela, nunca mais a vi. Mas eu oro por ela todos os dias, assim, né? E espero que ela tenha um encontro genuíno com o Senhor, tenha a vida dela transformada, né? Teve uma outra vez também que, dessa vez, eu estava gritando de dor, assim, e eu gritava sempre o nome de Jesus, né? Eu falava, Senhor, traz minha força e tal. O pessoal devia achar que eu era, né, meio doidinha ali. Não tem problema. No hospital. Mas aí uma senhora que também era cristã ouviu meu grito e ela foi até mim e ela falou pra minha mãe, vamos orar pela sua filha. E a mãe, amém, tal. Ela pegou até um olhinho de unção, assim. Vamos orar e tal. E elas oraram. Porque assim, o Tramal demorava meia hora para chegar. Para fazer efeito. Não, até para chegar para tomar. Para chegar para tomar. Então eu ficava meia hora sentindo dor. Assim, dores terríveis. E quem tá com dor meia hora, vamos combinar, né? É uma eternidade. Exatamente. E minha mãe, assim, mãe é mãe, né? Mãe ficava desesperada, falando, e agora? O que a gente faz, né? Os enfermeiros têm que esperar chegar o remédio, não tem o que fazer. Ela, não, vamos orar. E naquele momento, o Senhor me encheu com uma paz tão grande. E eu realmente senti a minha dor indo embora. É mesmo? Sério. Era uma dor, assim, que eu diria que era uma dor nível 9, dor de cálculo renal. Eu também tive 2 cálculos nesse meio tempo. Que beleza. Dos 2 lados. E pelos exames aparece, assim, que tava um pouco dilatado, mas que os cálculos sumiram. Então, assim, o Senhor é bom. E Ele cura, né, de maneira sobrenatural. Ele cura também por meio dos médicos. E tem casos também que Ele não cura, mas Ele traz graça, né, e alívio para o sofrimento. Ale, tem gente aqui no nosso chat, tem muitas pessoas participando, eu quero agradecer todo mundo que está aqui com a gente. Tem gente perguntando que quer mais informações sobre a doença, quais são os sintomas, quais são os sinais. A gente falou logo no início aqui da nossa conversa, mas os principais me ajudam. Não sou médica, mas a gente né, sabe, a Ale falou também, dores abdominais, diarreia crônica, um pouco de sangue nas fezes, sim, né? Perda de peso, não é mesmo? Fadiga. Então tem todo esse cansaço. As causas da doença de Crohn, assim, não são desconhecidas, não é? Ninguém sabe o que causa. É uma doença autoimune que causa essa inflamação grave, que dói muito no intestino. Sim. Correto? Correto. Então, obrigada por todo mundo que está mandando recadinho aqui para ler. Olha, o Júnior disse aqui, que Deus te abençoe sempre, sua vida e sua família, fé em Deus, sempre único Salvador. Deus conhece cada coração, Ele é presente,
Ótimo dia na paz do Senhor, amém. Muitíssimo obrigada. A Mariana disse aqui pra gente, que testemunho lindo. A história da Alessandra, quem quiser conhecer mais, ela acabou de lançar um e-book, ela colocou tudo isso ali no papel, ela fala sobre a doença, sobre os encontros dela com Jesus. Como que as pessoas têm acesso ao seu e-book? Vamos lá, Lê. Bom, elas podem acessar tanto o meu perfil no Instagram, que tá na minha bio, quanto naquele site. Vamos colocar na tela, eu acho que a gente tem aí, então as pessoas que quiserem conhecer mais, entrar em contato também com a Alessandra, vamos colocar na tela o seu Instagram, qual que é? Underline, Ale Matias, underline. Underline, Ale Matias, underline, e o e-mail é Vida Saudável, isso? Não. Não? O e-mail é alessandramatias.adv @gmail.com. alessandramatias.adv, que é uma advogada chiquérrima, @gmail.com. Nós vamos ver um vídeo agora, enquanto a gente coloca tudo aí na tela, depois os contatos da Alê. Nós vamos ver um vídeo do testemunho. Aí, tá aí, gente. Tá certo, Alê? @underline, Ale Matias, underline, e alessandramatias.adv.gmail.com. Dessa forma você consegue entrar em contato com ela para ter acesso a esse e-book que é enriquecedor para o nosso. Gratuito também. Então, gratuito também, é de graça e vale a pena ler, a gente ter esse acesso a esse amor de Deus na vida da Alessandra. Vamos ver um vídeo do testemunho? Lu, tá pronto? Então vamos ver. Esse vídeo não é sobre mim, nem sobre diagnósticos. Ele é para você, que enfrenta incertezas e desafios de vez em quando. Aqui não contaremos dores. Cada jornada é única. Eu fui internada por mais de 30 dias no hospital. Mas cada história é diferente e tá tudo bem. Quando falamos de hospital, qual imagem brota em sua mente? Dor? Tristeza? Mas e se focássemos na beleza do poder de Jesus, se aperfeiçoando em nossas fraquezas? Em vez de reclamar pela ausência de alguns, celebrar a presença dos que estão ao nosso lado. Ao invés de contar os dias no hospital, ver o cuidado de Deus através de cada profissional de saúde. A escolha da perspectiva é nossa. Durante a internação, vivi milagres, fiz conexões incríveis e senti o toque poderoso de Deus em minha vida. Uma dor insuportável desapareceu após uma oração e a alegria de Jesus se manifestou por todo o hospital. Como explicar uma dor nível 9 sumindo sem medicação? Um catéter funcionando quando especialistas diziam ser impossível? Só pode ser Deus. Mas você concorda que mesmo que Deus nos cure hoje, nada nos impede de pegar uma gripe amanhã? Mas quem teve os olhos, ouvidos e coração abertos para vislumbrar a beleza do Evangelho, esse sim nunca mais será o mesmo. Quer coisa melhor que saber que Deus, o Criador do Universo, escolhe estar todos os dias com você? Com Jesus, mesmo passando por breves tribulações aqui na Terra, podemos ser cheios da alegria e força que vem do céu. Foi isso que disse a uma jovem que queria desistir da vida, que tive a oportunidade de conhecer no hospital. Oramos e ela encontrou uma razão para viver: Jesus Cristo. Ele traz vida, significado e propósito. Com ele, encontramos razão para celebrar em qualquer circunstância. Às vezes, nossa fé é provada e não entendemos o motivo. Mas após as provações, nos tornamos mais pacientes e mais parecidos com Jesus. Antes do hospital, temia ser ostomizada, mas lá me disseram que teria que fazer uma cirurgia com risco de perfurar meu intestino. Dessa vez, uma fé sobrenatural tomou conta de mim. Orei dizendo que se fosse necessário viver no hospital até meus últimos dias, e isso de alguma forma alcançasse alguém com a mensagem do Evangelho e glorificasse o nome de Deus, tudo bem, eis-me aqui. Só pedi ao Senhor para aumentar o meu amor e alegria por Ele. No dia seguinte, soube que não precisaria da cirurgia. Minha fé foi provada, mas o meu maior pedido foi respondido. O que ninguém sabia era que todos os dias eu orava e ainda oro para que o Senhor me torne mais parecida com Jesus,
renunciando tudo que for preciso por amor a Ele. Hoje, saí do hospital com a convicção de que no tocante a mim, confio na graça de Deus. Meu coração se alegra na salvação e cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Cantarei ao Senhor não porque eu sou forte ou alegre, mas porque minha alegria e força vem dele. E quando temos Jesus, temos tudo. Não precisamos temer nada. A vida cristã não é livre de problemas. A teologia da prosperidade e da confissão positiva enganou muito de nós. Mas a presença de Deus não apenas transformou o meu mundo, ela se tornou o meu mundo e pode te transformar também, a ponto de ser tudo o que você precisa. Não busque apenas a cura, busque a face de quem cura. Então, o sangue de Jesus te curará e te libertará de si mesmo, transformando você de pecador em adorador em qualquer circunstância. Esse vídeo é maravilhoso. Esse vídeo é incrível. E eu vou te contar uma coisa. Sabe quando ela produziu esse vídeo? Em que momento? Foi depois que ela saiu do hospital? Não. Foi dentro do hospital. Até mesmo os médicos chegavam e falavam: menina, de onde vem tanta força? Né? Porque ela fez esse vídeo que ficou incrível ali. E assim, toda a sua história, a sua força, a sua coragem, impressionava? Tudo isso impressionava as pessoas? Sim, com certeza, os médicos. E foi oportunidade de eu falar de Jesus para eles, né? Teve uma médica em específico que ela cuidou muito de mim. Ela falou assim: Ale, eu vou descobrir o que você tem, assim, eu vou pesquisar, eu vou madrugar pela sua causa. E, assim, muito querida. E teve um dia que ela não estava muito bem emocionalmente. E ela me chamou e falou assim: escuta, Ale, você faz umas viagens aí, né, para falar do amor de Jesus, é isso? Aí ela, então, acho que eu tô precisando desse amor hoje. É mesmo? E ela se abriu comigo, eu fiz uma oração com ela inclusive entregou a vida para Jesus. Eu dei uma Bíblia para ela. Então é lindo, assim, como Deus, ele usa, sabe, até situações de vale mesmo, né, de sofrimento, para que floresça da graça dele, né, do amor dele para as pessoas, né. Então, tem pessoas que acham que somente sendo curadas elas vão, né, conseguir transmitir o amor de Deus, mas às vezes é durante uma situação dessa, sabe, assim, porque é tudo para ele, né, não é nada para nossa glória. Né? Tudo para a glória de Deus. Então, sendo curados ou não, existe um propósito, porque as nossas vidas são dele, né? Então, eu costumo... Ontem até estava vendo um quadro que uma amiga me deu, que tem um versículo em Cantares, que fala: eu sou do meu amado e ele é meu. Né? Eu acho que é Cantares 2:16, algo assim. E essa é a relação do noivo com a noiva, né? E o noivo sendo Jesus e a noiva é a igreja. Então, quando a gente entende que nós somos dele, não importa o que aconteça nas nossas vidas, é realmente sermos contentes, né? Que é encontrar suficiência nele. A suficiência em Deus em momentos de tristeza, em momentos de alegria, em momentos de doença ou saudáveis, mas ter o Senhor como nosso Deus. Amém. Né? Ale, Então, conta pra gente o seguinte: como você está hoje? A doença está controlada? Ela é autoimune? Você nunca sabe aí quando ela pode atacar novamente. Sim. Que é essa inflamação. Mas como você está hoje? Hoje eu tô bem melhor, graças a Deus. Graças a Deus. Eu tô, inclusive, sem tomar... Eu só tomo um medicamento para endometriose, mas, assim, o restante eu parei de tomar. E eu tô muito bem, graças a Deus. Continuo fazendo exames, né? Tem que fazer regularmente? Preciso fazer regularmente. Tem um que deu alterado, então eu não sei. Inclusive, descobri também lá no hospital. Olha isso, eu, assim, tinha feito um e-book da doença de Crohn. Um artigo sobre doença de Crohn. E aí, chegando lá no hospital, falaram: olha, pode ser que seja uma outra doença, mais específica ainda, porque eu tava tendo outros sintomas também, né? Sintomas no coração. Arritmia? Você tem uma arritmia? Tem arritmia.
Meus exames estavam alterados em pontos que não são de doença de Crohn. Falaram, pode ser uma outra doença. Eu falei, ai meu Deus, mais uma incerteza. Eu acabei de fazer um e-book sobre a doença de Crohn. O que eu faço e tal? E o Senhor colocou no meu coração que Ele nos justifica, né? Que Ele nos conhece e que isso é suficiente, né? Então, a gente vai receber julgamento das pessoas, né? Principalmente pessoas doentes vão receber julgamento, mas é o Senhor quem sonda o nosso coração, é o Senhor que nos conhece. E Ele me libertou do temor de homens. Então, assim, eu vejo, né, o mais, assim, bonito, até mais do que ser curado, né? É nós sermos transformados durante o processo, né? Te libertar do temor de homens é algo muito transformador. Sim. Porque muda completamente a sua forma de se relacionar com o seu problema e até mesmo com Deus. Sim. Não é isso? Com certeza. Olha só. Com certeza. Olha, tem muita gente mandando beijos para você aqui. Quero agradecer todos os recados. A Edna, Maria de Lourdes, a Mariana, a Doralice, a Evacita. Olha, tem muita gente te mandando beijos aqui. A Alessandra, ela tem 27 anos e é muito jovem e tem a vida inteira pela frente. E o que a gente tem aqui diante de nós hoje aqui no Tudo Mais é uma história de força e de amor, do amor de Deus na vida dessa menina, não é, Ale? Que Deus te proteja muito, Amém. Que Deus te abençoe. Você sabe que você tem uma missão, que a sua missão é incrível, porque apesar das dificuldades, das dores, são físicas mesmo, né? Como você disse, tem todas as angústias, mas a dor física pega. Você está sempre com esse sorriso no rosto. Glória a Deus, a graça de Deus. A graça de Deus. Isso encoraja todos nós, não é mesmo? Sim. Muitíssimo obrigada, viu? Que agradeço. Fico muito feliz. Que bom que você está aqui com a gente hoje. A alegria é minha. E que esse brilho dos seus olhos nunca passe. Que é lindo. Glória a Deus. Deus te abençoe muito também. Amém. Deus significa o que para você? Fala pra gente. Tudo. Ele é tudo. Eu estava até meditando esses dias, né? Que a gente só vai descobrir o quanto que a gente precisa do Senhor quando a gente descobrir que Ele é tudo pra gente. Porque às vezes a gente tem uma falsa sensação de que nós temos as coisas, né? Eu tenho uma família, riqueza, tudo. Às vezes as pessoas procuram a suficiência delas nessas coisas, o contentamento delas nessas coisas. Mas quando a gente entende que a gente não tem nada, nada é nosso, né? As pessoas não são nossas, nada é nosso, né? Tudo vai ficar. Quem que a gente tem de verdade? É o Senhor. Amém. Então que a gente tenha assim, os nossos olhos fitos na eternidade mesmo, né? Porque nós estamos sujeitos a passar pelo sofrimento por conta do pecado. E Jesus fala, né, que tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, Ele venceu o pecado e as consequências do pecado. Mas, então a gente consegue viver um pedaço da eternidade aqui hoje na Terra, que é a presença dEle, que é experimentar da presença de Jesus, né? Que é experimentar de quem Ele é, né? E ter o Espírito Santo, né, dentro de nós, dentro dos crentes, né, que entregaram a vida para Jesus. Isso é o maior presente que a gente pode ter. Mas ainda assim a gente está sujeito a passar por aflições, né? Seja no âmbito relacional, seja na saúde, né? Então, tragédias de algumas pessoas, né? E algumas pessoas perguntam por que eu estou passando por isso, né? Se o Senhor é bom. Mas o Senhor continua sendo bom, né? E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, às vezes, falta a gente guardar o nosso coração, guardar o nosso querer, a nossa vontade, para que seja feita a vontade dele, né? E entendendo que o Senhor continua sendo bom. É isso. Né? Então, sempre. Continua sempre sendo bom. Com certeza. Ale, obrigada. Que Deus te abençoe muito, viu? Amém. Obrigada mesmo. Volte sempre aqui no Tudo Mais. Será sempre muito bem-vinda. Obrigada mesmo. Obrigada, eu que agradeço.